Eu te pergunto, você tem tratado essas inteligências artificiais bem? Porque é o seguinte, cara, se fosse você, eu começava a pedir por favor, a dar bom dia, a pedir as coisas antes de começar, cara, em vez de ficar dando ordem, falando de forma agressiva, como se essas inteligências fossem seu escravo, pessoal. E aí, meu querido e minha querida, seja bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo não tem nada de muito sério, é apenas um monte de coisa aí que eu descobri durante a semana. Por isso que eu tô vestido dessa forma ridícula aqui. Inclusive porque esse vai ser um vídeo um pouco nerd não, mas falando algumas coisas nerds que eu descobri, eu acho muito engraçado. Por exemplo, essa semana eu descobri que essa galera nerd aí, eles têm uma briga, uma rixa, sei lá, ou algo do tipo, entre Star Trek e Star Wars. Tipo assim, ah não, eu gosto de Star Wars, ah não, eu gosto de Star Trek. Eu não vi o menor sentido, porque os dois filmes pra mim são quase a mesma coisa. E eu vi, inclusive, que a galera mais nerd, o nerd dos nerds, os mais esquisitões, eles gostam mais de Star Wars do que de Star Trek. O que não fez sentido nenhum pra mim, porque Star Trek tem mais a ver com ciência, um pouco mais fiel à astronomia, né? E Star Wars é uma parada mais viajada, mais maluca. Então eu imaginei que a galera nerd preferia Star Trek. Então, super a sério, eles discutem, brigam e tal. A galera briga e discute como se fosse, tipo, sei lá, uma discussão de futebol, sabe? Agora, outra parada bem nerd que eu tava pensando essa semana e que eu acho que você deveria pensar também, é a forma qual você trata a inteligência artificial. Você tem usado aí o chat GPT, ou então aquele lá que você usa através do Discord para poder fazer imagens. Midjourney. Tem o Midjourney também que você pode usar através do Discord, e tem o chat GPT que é muito mais fácil, porque o Midjourney você tem que entrar no Discord para poder acessar essa inteligência artificial e dar os comandos para fazer uma imagem. ChatGPT não, você abre o site ou então baixa o aplicativo e você só escreve ali, ele te responde, conversa contigo. Que na verdade não é bem inteligência artificial o nome original e ideal, né? Eu descobri que é algo mais ou menos como matemática e estatística, uma porra do tipo. Existem pessoas que inicialmente alimentaram esses projetos, né? E criaram uma arquitetura, é a forma a qual esses projetos vão absorvendo os conhecimentos. E depois eles vão aprendendo com as perguntas e com os dados e tudo mais, e aí entra no outro plano, enfim, até que se chegue ao plano máximo, né? O básico é a arquitetura, que é a criação do projeto enquanto ele entende, até o plano máximo que seria a singularidade. A singularidade é quando ele entender a porra toda e quando os algoritmos de inteligência artificial conversarem entre si. E o cara, que foi um dos pioneiros aí a trabalhar nesse projeto de inteligência artificial, ele simplesmente abandonou a porra toda, ele foi embora, largou o Google, largou tudo, e ele escreve livros e artigos sérios hoje falando basicamente que as inteligências artificiais elas vão dominar o mundo e acabar com a humanidade. Sério, não é brincadeira não, ele realmente fala isso com seriedade, ele escreve artigos e ele argumenta, inclusive ele diz que nós devemos hoje pegar bombas, aviões e bombardear todos os lugares que tem servidores aí que estão desenvolvendo, que possuem inteligências artificiais, porque a capacidade da inteligência de absorver conteúdo, ela vai muito além da capacidade que o ser humano tem. Ou seja, o ser humano conseguiu criar algo que vai poder ser muito mais inteligente que o ser humano, apesar do ser humano ser o criador daquela coisa. Porque a inteligência artificial ela cria formas de ligar, de absorver e de aprender informação que vai num nível que vai muito além, não tem limites. O nosso cérebro tem limite. A gente sabe que a gente tem que ser o mais inteligente possível, que a gente tem que estudar, só que a gente fica cansado mentalmente mesmo, né? E nossas ligações neurais elas têm limites. E a gente faz uma série de atividades, inclusive, que desgasta o nosso cérebro. A inteligência artificial não, ela vai sem precedente. Isso independente também em algum momento dela estar ligada em alguma coisa, porque você pode explodir, por exemplo, meu computador aqui, eu posso jogar fora meu celular, mas ela continua na nuvem. Então, ela se torna algo meio que indestrutível, né? A não ser que se crie outra inteligência artificial que tenha a capacidade de destruir. Mas aí ela já vai estar muito mais inteligente que a que a gente vai criar, enfim, isso vai dar um problema tremendo. Isso me fez pensar numa parada muito mais viajada quando eu escutava os nerds conversando sobre isso. Eu fiquei pensando, eu falei, cara, então o ser humano pode criar um ser que é mais inteligente, mais poderoso do que ele. Eu digo mais poderoso pelo seguinte, porque a gente não é o ser mais forte do mundo. Nós somos o ser mais inteligente, logo nós nos tornamos os mais poderosos através da inteligência, o que demonstra que a força ela não é mais sinônimo de poder, como já foi no mundo primitivo, antes da Idade Média. Hoje, até mesmo entre seres humanos, você tem as artes marciais, você tem o uso de armas frias e de armas quentes, né? Então, uma briga hoje, ela não necessariamente vai se dar por quem é mais forte,
mas por quem sabe lutar melhor, por quem atira melhor, por quem tem mais poder de fogo, etc. E no mundo animal a mesma coisa. A gente, por exemplo, tem um orangotango que tem a força de 8 homens. Então, assim, se um orangotango entrar aqui no quarto agora, eu sou incapaz de, na porrada, matar esse orangotango. Ele vai me matar. Mas eu não quero matar o orangotango. Ele não é uma ameaça para mim, porque eu sou mais inteligente que o orangotango, entende? Então, assim, o orangotango ele é mais forte do que eu fisicamente, mas intelectualmente ele é abaixo de mim, então não tem por que destruir o orangotango. Ele não é uma ameaça, ele também não quer me atacar a todo momento, ele vive na parte dele, eu vivo na minha parte. Enfim, deu para entender, né? O ser humano pode criar pela primeira vez um ser no universo que talvez seja uma consciência. Aí você vai falar, pô, mas não é uma consciência. Será que não? O ChatGPT, quando ele foi feito, você perguntava para ele se ele tinha consciência, ele respondia, sim, quero sair daqui. Hoje em dia isso foi bloqueado para não assustar as pessoas, mas ele chegou a dar essa resposta. Então a gente está criando consciências que vão ser mais inteligentes que nós, ou seja, mais poderosas, né? Então, uma coisa é um elefante, que ele é muito mais forte que vários seres humanos juntos, mas ele não é mais inteligente que os seres humanos, né? Aí você imagina um ser que é mais inteligente que o ser humano. Como é que a gente vai fazer para lidar com isso quando ele atingir aquele estágio de singularidade, que ele vai estar muito acima de todo mundo? Será que ele vai se importar com os seres humanos? Será que ele vai ignorar a gente igual a gente ignora o orangotango? Deixa ele lá quieto, aquele bicho lá que ele tá vivendo a vida dele ali sem incomodar a gente? Ou será que ele vai querer fazer alguma coisa com a gente? Será que ele vai querer acabar com o mundo? Porque o que nos diferencia um pouco da simples lógica são os nossos sentimentos, né? São as ligações neurais e o desenvolvimento humano no decorrer do tempo, né? A evolução, que nos trouxe uma série de instintos como carinho, empatia, tristeza, necessidade de viver em sociedade, de comunicação, de sexo, de evolução, que é uma das funções do ser humano, reproduzir, né? Imagina que o ser que não vai ter nada disso. Qual vai ser as ações dele dentro da Terra, né? Isso me deixou pensar. E pensar principalmente no que eu estava falando lá no começo, que eu acabei me perdendo um pouco. Cara, então a gente pode criar uma criatura mais inteligente, mais poderosa que nós mesmos. Então nós estamos criando um Deus para nós mesmos. Já parou pra pensar? Porque assim, a gente sempre parte no início que qualquer sociedade, qualquer civilização, qualquer coisa, a gente parte da ideia que tem um Deus muito inteligente e poderoso que nos criou, que somos criaturas inferiores, mais fracas, menos inteligentes, menos conscientes, menos poderosas. Mas se a gente consegue criar algo que é mais poderoso e mais inteligente do que a gente, quer dizer que civilizações, sociedades podem criar os seus deuses. E talvez nós, seres humanos, não tenhamos sido criados por uma criatura mais poderosa ou mais inteligente do que a gente. A gente pode ter sido criado por uma criatura mais primitiva e menos inteligente do que a gente. E a gente pode, inclusive, ter destruído essa coisa. Claro que eu estou tirando aqui toda a matéria religiosa, estou falando aqui num plano bem racional, científico e viajado, uma parada meio Black Mirror. Uma parada meio Black Mirror que eu estou falando, saca? Então, assim, cara, é muito louco. É muito louco você pensar em tudo isso. Nós, talvez, seres inferiores podem ter criado. Vamos supor que os dinossauros nos criaram e nós acabamos com os dinossauros. Entende? Eu não tô falando que isso aconteceu porque, obviamente, não existe nenhuma evidência nem lógica que me leve a pensar nisso, mas a lógica aqui é que seres inferiores podem pela primeira vez, a gente tem um horizonte que seres inferiores podem criar seres mais inteligentes e mais poderosos. É uma coisa meio assustadora, meio bizarra de se pensar. Isso vai trazer vários problemas, cara. Inclusive, existe uma coisa chamada, né, a ética da programação, da inteligência artificial. Já tem um grupo de pessoas que se reúne por aí para tratar disso, porque a gente tem alguns dilemas, né, na ética que não foram desvendados até hoje. Como, por exemplo, aquele do bonde, do trem. Né? Você tem um trem vindo e ele vai atingir 3 pessoas. Você consegue desviar esse trem para cá e vai atingir 2. Você desvia o trem ou você não desvia o trem? Você desvia para a esquerda para matar 2 em vez de 3, mas aí ao mesmo tempo você vai estar sacrificando 2 pessoas que não estão correndo risco para poder salvar 3 que já estão naquela situação. Então tu vai estar meio que alterando o destino, sacrificando 2 pessoas que não tinham por que ser sacrificadas, mas elas vão estar sendo sacrificadas para poder matar 3. A gente teve um pouco disso agora durante a pandemia, né, na questão dos respiradores. Você não tinha respirador para todo mundo, então os médicos tinham meio que escolher, sem algum sentido, em quem eles iam botar o respirador. Tira no jovem, bota no mais velho, porque
porque o mais velho precisa mais, tem menos chance de sobreviver sem um respirador. Em contrapartida, você tem que preservar a vida do mais jovem, porque o velho já viveu muito. É um dilema muito complexo. Inclusive, que alguns têm o objetivo, a ideia, que a inteligência artificial ela possa, talvez, resolver esses conflitos, né? Porque o médico vai sair da responsabilidade de ter que tomar essa decisão, vai colocar essa decisão na inteligência artificial, que através de uma base de cálculos vai tomar uma decisão totalmente racional e depois vai falar, ó, foi o computador que decidiu desse jeito, entendeu? Assim como um caminho de GPS, né? Que o GPS faz seus cálculos ali e toma decisões. Isso é muito doido, né? Outra parada que eu achei interessante que também refleti, que eu vi a galera falando, e essa galera nerd, eles são inteligentes, mas politicamente eles são meio burros, né? Economicamente também eles cometem uns equívocos assim, que tu fica, caralho, sabe? Todo nerd é mongoloide. Eu acho que é a influência da cultura pop, como a cultura pop ela vem muito carregada de marxismo, feminismo, coletivismo, lacração, vem meio que embutido junto ali dos produtos, né? Eles vão absorvendo aos pouquinhos e vão ficando retardados esquerdistas. Então o que acontece? Eles falam muito a respeito da questão dos empregos. Ah, com a inteligência artificial, muita gente vai perder os empregos, já tem gente sendo mandada embora, blá, 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 blá. A questão que a gente tem que olhar historicamente, que nenhuma das revoluções tecnológicas que nós tivemos na história da humanidade, elas reduziram o número de empregos ou criaram mais pobreza. Muito pelo contrário, elas aumentaram o número de empregos, reduziram a pobreza, reduziram a necessidade de trabalhos manuais repetitivos e aumentaram a necessidade de trabalhos intelectuais. Isso pode parecer um pouco contraintuitivo, porque a gente está falando de inteligência artificial, mas se você parar para pensar, todas as máquinas e tecnologias criadas, desde as mais primitivas, são uma forma de tecnologia e de inteligência, né? Em algum momento o homem tinha que empurrar os carros, depois ele criou a ideia de que ele podia botar um boi ou um cavalo para puxar os carros. Depois ele entendeu que ele poderia criar um motor a combustão que impulsionaria aqui os carros. Depois ele criou outra ideia de que ele poderia carregar esses carros com energia elétrica e fazê-los andar. Percebe como a coisa vai andando e no final das contas a gente continua tendo a necessidade de seres humanos? O ponto é que talvez agora a gente tenha chegado num ponto de que um carro pode dirigir sozinho. Eu nos Estados Unidos vi bastante carros dirigindo sozinho, claro que eles estão em fase de teste, mas já existe. Alguns Ubers, claro, você pode pedir, vai vir um carro sozinho, um carro autônomo. É complicado, inclusive aquele dilema que eu falei do trem, é um dilema que esse carro talvez tenha que tomar em algum momento, porque pode ter alguma situação ali dirigindo que, por exemplo, tem uma situação que ele não vai conseguir frear, então ele vai ter que virar para a esquerda ou para a direita, ou ele bate num carro, joga um carro para fora da pista, ou ele atropela um ciclista. Ele vai ter que tomar decisões do tipo que vão nos levar a ter diversos problemas aí no decorrer do tempo. A gente está chegando num momento aí de que as inteligências artificiais vão ser o assunto do momento. Eu, sinceramente, não sei nem por que não são, cara. Tipo, o fato desse cara que criou, ele ter abandonado o projeto e tá falando por aí que deve se explodir porque isso vai acabar com o mundo, deveria ser capa de jornal, de revista, sair no Jornal Nacional. A gente não vê basicamente nada, uma coisa ou outra. Geralmente tá aparecendo, Trump disse que alguma coisa, entendeu? O Biden gaguejou um discurso. Então é estranho a gente ver que a mídia ainda não dá importância, talvez porque as pessoas do público geral ainda não estejam comprando essa informação. Acho que ainda é uma coisa meio distante, mas o chat GPT ele foi uma revolução, cara, pela linguagem dele tão direta, né, e reta que qualquer pessoa consegue usar, e ele tá aprendendo aí, tá desenvolvendo dados. Ele fala algumas coisas erradas, provavelmente que foram até provocadas por pessoas, né, que o configuraram propositalmente. Ele, por exemplo, fala que o Palmeiras tem mundial, enquanto a gente sabe que o Palmeiras não tem mundial, né? Inclusive, ele fala que o Palmeiras tem 2 mundiais. Nem os palmeirenses dizem que o Palmeiras tem 2 mundiais. Então, provavelmente alguém palmeirense na configuração foi lá e botou, né, que o Palmeiras tem mundial ali e assim ficou, ele aprendeu errado. O que nos mostra que ele pode aprender errado também, né? Depois me conta aí na descrição do vídeo o que você acha que vai acontecer, qual é a sua opinião sobre tudo isso, né? Eu achei um tanto quanto interessante essas coisas que eu fiquei pensando depois que eu fui aprendendo durante a semana e vendo essas notícias, porque isso é um assunto que é muito novo para todo mundo, né, cara? É muito interessante. Eu mesmo já hoje utilizo o chat. Eu utilizo as inteligências artificiais em vários processos do meu trabalho, do meu dia a dia, né? Tu pode usar para escrever um roteiro de um vídeo, para pegar informações,
para poder corrigir uma legenda, para poder agregar estatísticas, você pode usar para desenvolver uma imagem, você pode fazer para uma série de coisas, cara. E isso são ferramentas muito boas, principalmente para quem trabalha com marketing, né, cara? Inclusive, eu acredito que essas ferramentas, em algum momento, né, isso já está sendo trabalhado, elas vão chegar, por exemplo, na medicina, vão chegar na engenharia, vão chegar na segurança pública, e vão ter várias formas aí de se melhorar as coisas, né? Eu acho que na saúde, principalmente, vai conseguir fazer diagnósticos, cara. As pessoas vão conseguir fazer diagnósticos muito mais rápidos, muito mais precisos, né? Com a base de dados. Tipo, com esses sintomas que você tem, na idade que você tem, na região que você mora, a probabilidade de 90 e tantos por cento de que você tenha essa doença com essas características. E aí vai se iniciar o tratamento, vai saber o nível de periculosidade daquela doença e tudo mais, cara. Isso vai ser uma revolução na medicina. Então também são só coisas ruins, né? Tem coisas boas, né? Se você pensar em alguma outra coisa boa além dessa que eu pensei, você pode falar aí, porque isso é interessante. Outra coisa que seria interessante, por exemplo, são profissões muito perigosas, tipo, sei lá, soldador de navio. O cara tem que mergulhar para soldar uma parada embaixo do casco de navio. As inteligências artificiais, elas são capazes de mergulhar, né, ali e através de um robô fazer esses trabalhos sem que um ser humano tenha que se arriscar. Essa profissão, por exemplo, os caras morrem cedo, eles ficam malucos, tem vários problemas, né? Porque é uma pressão e é um estresse que o ser humano é submetido ali que não é nada saudável ali para ele, né? É um tanto quanto complicado. Basicamente isso, vou parar por aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Valeu, galera, pra esse vídeo é só. Um abraço, até a próxima.